Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Enfim, está chegando um grande dia, né, entre Flamengo e Milionários pela Libertadores, e Flamengo precisa vencer para encaminhar a sua vaga aí, né, para as oitavas de finais da Libertadores. Não sabemos se é em primeiro ou em segundo lugar, né? Sabemos que a primeira colocação é meio difícil, mas não custa sonhar, né? Será que você deixaria o Alan de titular ou colocaria o Pulgar, que retornou e já pode ser relacionado para o jogo, né? Quem você escalaria no meio de campo ali, né? Gerson, Arrascaeta, Dela Cruz, ali na volância, Alan ou Pulgar, né? Lembrando que o Pulgar, ele não vem jogando bem em alguns jogos, mesmo antes da lesão, né? E o Alan, nesse recorte aí nos últimos, últimos 5 jogos aí, ele vem desempenhando bem e vem vendo seu melhor momento no Flamengo atualmente, né? Então o Alan vem no seu melhor momento no Flamengo, desde o ano passado. Então, quem você escalaria? Gerson, Pulgar ou Wallace? Meio que o Gerson, mas é isso aí. Tamo junto. Palpite, deixa seu palpite aí. 3x0 Mengão, Flamengo vence 3x0 e liquida a classificação, né? E torcer para o tropeço do Bolívar, obviamente, né? Então, deixe seu like, se inscreve no canal também. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. É isso aí, vambora com mais um debate, que hoje o debate pegou fogo, galera. Daqui a pouco a gente vai falar dessa saída do Fabrício Bruno. Agora, antes que você faça a pergunta, que eu sei que ela está guardada, guarde, porque a audiência está subindo cada vez mais para a pergunta do Pedro Torre, mas eu quero saber como é que está o Flamengo fora de campo, né? Algumas notícias aí estão circulando. Tá tudo calmo ou continua a agitação aí no Flamengo? Calmo no Flamengo não existe, né, Edu? Não existe jamais no Flamengo. Esse aqui é um caldeirão em eterna ebulição, não tem como. Cada dia surge uma notícia e agora fora de campo. Hoje houve até duas notícias sobre dois dirigentes do Flamengo. Primeiro, sobre o Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Houve aquela questão com aquela briga com o torcedor, aquela questão toda no ano passado. Agora surgiu hoje até uma informação do jornalista Rubem Berta, que há um delator que aponta um esquema de corrupção de Romário e Marcos Braz. E a Polícia Federal investiga. Então isso chegou para o ambiente rubro-negro, isso certamente desgasta a imagem do Marcos Braz, é algo que está sendo investigado ainda, mas chacoalha demais. É do tempo que ele era secretário de esportes do Rio de Janeiro, anterior a essa passagem dele como vice-futebol do Flamengo, que começou em 2019. E do outro lado tem a questão do Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas do Flamengo. Ele teria sido consultado pelo delegado Márcio Petra, que foi o delegado que indiciou, por exemplo, o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, no caso do Ninho do Urubu. Ele teria sido consultado informalmente pelo delegado, então isso pode mudar um pouco o panorama da questão do Ninho do Urubu. Então são dois personagens antagônicos hoje na política rubro-negra, já houve até uma certa troca de alfinetadas públicas, então é ano de eleição, então está pegando fogo o caldeirão rubro-negro, publicamente, com algumas alfinetadas, essas questões aí, e o Pedro Ivo sabe muito bem como é que isso funciona, como é que essas coisas vão acontecendo e vão se avolumando no dia a dia. É bom, é sempre bom o Flamengo ter paz assim dentro de campo, porque as coisas fora de campo vão se avolumando e pode complicar ainda mais o noticiário rubro-negro, né? Pedro, e aí, meu? Seu xará trouxe as informações, cada vez um capítulo novo no Flamengo, hein? Edu, o Flamengo é muito grande, né? E tudo que é muito grande, entidades, ou clubes e organizações, não só uma questão esportiva, mas tem também seus tentáculos políticos. E o pano de fundo de tudo que acontece, de tudo que é publicado, de tudo que surge na mídia, é vazado, acaba circulando nesse momento, é uma guerra entre o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor de Relações Externas, Cacau Cota. Por que da guerra? Porque o acerto interno dentro do Flamengo é que o candidato que representaria teria um candidato único de dentro da diretoria para tentar angariar os votos do torcedor rubro-negro. A eleição para vereador seria o Marcos Braz. Num dado momento, houve um rompimento desse acordo interno, um acordo informal, onde o Cacau Cota, né, diretor de Relações Internas, também quer se lançar candidato a vereador. Então, dentro de uma mesma diretoria, dois nomes que vão disputar a atenção do eleitorado rubro-negro. Então, a partir disso, começa uma guerra fria nos bastidores. Não por acaso começa a ser veiculada, começam a aparecer informações que desgastam a imagem do Cacau Cota, ao mesmo tempo de informações que desgastam a imagem
do Marcos Braz. Esse é o pano de fundo dessa Guerra Fria. A questão do Cacau Cota ela é sensível também, porque o Márcio Petra, que foi o primeiro delegado da 42ª Delegacia, na região do Recreio de Bandeirantes, que assume o caso inicialmente do incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou fatalmente as 10 crianças, ele se consulta informalmente com o Cacau. O Cacau era uma figura do cenário político rubro-negro, ele não tinha exatamente um cargo nessa diretoria. Informalmente, ele diz que isso, em delação gravada, que foi publicada hoje, veiculada hoje, através do site Metrópolis, ele informa que ele se consultou com o Cacau para tentar entender como funcionava o organograma do Flamengo, como funcionava a organização, e o Cacau dá um parecer ali de como funciona, quem manda, quem não manda, e induz, segundo palavras do próprio Márcio, que a responsabilidade daquele caso ali era da antiga gestão, do Eduardo Bandeira de Mello, então acaba informalmente nessa consulta, passando esse tipo de informação ao Márcio Petra, que depois indicia por 10 vezes o Bandeira por homicídio, pelos 10 homicídios das 10 crianças. Então, ele indiciou e ele não registrou isso nos autos, que ele se consultou informalmente, não registrou isso no inquérito, se consultou informalmente com o Cacau. Dias depois, o Cacau, depois de empurrar quase que essa conta para o Bandeira, acaba ganhando um cargo na gestão do Landim e até hoje intocável, apesar das inúmeras polêmicas, rompido, não pode frequentar o futebol, rompido com o Marcos Braz. Essa é a informação de hoje, que óbvio vão ter que se explicar para quem investiga o caso. E do caso do Marcos Braz, é da época Marcos Braz, desde lá de trás, quando era vice de esporte olímpico, de futebol, e aí sai vereador, aí não é eleito, aí continua no mundo político, aí acordo para cá, Secretaria de Esporte para lá, um esquema de desvio da Secretaria de Esporte para a campanha do Romário. Então, um estaria ligado ao outro, o Romário diz que não tem nada a ver com o que o Braz faz, e o Braz fala que não tem nada a falar, que toma um susto com essa informação. Então, no meio dessa Guerra Fria, começa a pipocar informação de um lado e de outro para sangrar. Ah, isso entra em campo? Isso não entra em campo, mas isso ajuda a explicar que o Flamengo vai muito além das 4 linhas. Por que o A não fala com o B, por que o B não fala com o A, aí o outro tenta aparecer, o outro diz que é responsável pelo estádio, o outro diz que posta indireto em rede social. Então, isso ajuda a explicar. O Flamengo é tão grande que esses tentáculos políticos também acabam presentes no dia a dia. Agora, não entra em campo, mas são essas pessoas que respondem pelo clube. É o Braz que vai dizer o que vai acontecer com o Fabrício Bruno, é o Cacau que é da entrevista com o prefeito para dizer o que vai acontecer com o estádio. Então acaba sendo a imagem do Flamengo vinculada foram as notícias, vinculada a essas pessoas que estão devendo satisfações aos órgãos públicos, aos órgãos de investigação. Então é o Flamengo que é o que o Pedro disse, né? Quando parece que tem um joguinho para confirmar a classificação, pode ter uma paz, 60 mil pessoas no Maracanã, mas a turma que acaba orbitando ali o futebol em troca de poder e de apoio político, de projeção pessoal, não deixa o clube em paz. Bom, Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite, o Rogério Vogan vai narrar com comentários do Paulo Calçade. Calçade, esperamos você aqui. Zinho também está nos comentários e o Carlos Eugênio Simon, assim do Pedro. Nós vamos campanha. O Zinho assiste todo dia. Um beijão pra ele, abençoado. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. E a campanha? A campanha do Calçade, ela nesse momento está... o povo está fazendo a hashtag Calçade Vencer Feliz no F90 e subindo a hashtag, né? Ele mandou mensagem, disse que... E agora tem uma disputa, né? Gente mandando, ele, Jean, André, para ver quem vem primeiro, sabe? Para ver quem vem primeiro, mas... Mandem mensagens nas redes mandem sociais, as cartas, né? No que são Instagram. importantes também para a gente sortear, o comentarista sorteado, assim como fez já o Donan em algum momento da carreira dele. Pedro, para a gente finalizar, o povo não esquece, a sua promessa foi importante. Vem aí uma pergunta importante também para definir o destino desse jogo. Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite. Para você encerrar sua participação, qual é a sua pergunta, Pedro? Edu, o povo está palpitante aqui pelo Maracanã, está querendo saber exatamente qual é o palpite dele, de Bueno, sobre esse jogo de amanhã, Flamengo e Milionários. Como vai se desenhar essa classificação aqui amanhã? O talismã da nação, lá vem ele, Rodrigo Bueno. Muito feliz em receber uma pergunta do Pedro, né? Um abraço para ele, meu conterrâneo. Conterrâneo da onde? Rio de Janeiro, a gente Pedro. Ah, meu Deus do céu, cara, mais um seu. Você tanto não sabe nada que Pedro é de Petrópolis, cara. Não, mas ele vive no Rio de Janeiro. Eu não sei. É impressionante o compromisso. Se você for nascer em Petrópolis, acabou pra mim. Carioca não é quem nasce no Rio de Janeiro. Meu Deus Carioca do céu. é quem ama o Rio de Janeiro, quem curte, quem desfruta do Rio. Você não precisa nascer no Rio pra ser carioca. Pergunta pro Pedro que ele acha do Rio, da praia, do calor, que você gosta tanto. A gente, né, já tivemos em várias oportunidades juntos aí, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte e tal. Mas especialmente no Maracanã, que é a casa dele. Vai a bomba! Bom, resumindo, olha, vai ser amasso esse jogo, viu? Vai ser amasso. Você tá zicando. É aí que o Flamengo se Ué,
É meu palpite. Se vocês acham que vai dar Milionários, eu acho que vai dar Mengão. Não é por ser a gente representante da acha- nação. Que vai atropelar, já tá Quanto? brincando. Massa. Cara, eu acho que amanhã a gente vai ter espetáculo. O Tite vai desencantar, porque ele começou a ganhar jogo, né? Começou depois de um momento- Desencantar? O jogo contra o Bolívar era quem? É o auxiliar dele no banco? Então, ele começou Contra o a Corinthians e vencer. Bolívar. Contra o Corinthians era ganhou auxiliar e no jogou banco. bem. Então, Não, mas mas não desencantar desencantou, é não assim, desencantou, é amassar o Ah, até adversário. que é 10 a 0. Amanhã. 10x0 não, 4x0. 4x0 pra você. Qual foi a... Não, Corinthians foi 3x0. Bolívia foi Certo? 4. Corinthians foi 3x0, não foi? Foi É. isso? 3x0 não é goleada. 3x0 é o chamado placar clássico. Né? Ele Goleada, erra, vou verdade. ensinar pra quem não sabe, são vitórias por 3 ou Foi mais 2 a gols de 0. diferença. Foi Foi 2x0. 2x0 e... contra o 2x0 então. Contra o Bolívar foi Se atirar no 4x0. gol também é pior. Não, ó. 4 a Não, 0. ele não viu contra o Bolívar. Não valeu. Não era o Tite, não foi 4. Então, possível. então é o seguinte, 4x0 no Milionário, 4x0. fora os ameaços. Então, assim, o meio-campo, pelo que eu vi, vai ser aquele meio-campo que é o melhor que tem, com Bom. o meio-campo estrangeiro, com o Pulgar, De La com Cruz o e De La Arrasca. Cruz e Arrascaeta. Mas e o meio campo que, Gerson, Ué, o essa meio campo que Gerson? e o desencantou foi Gerson o ali Alan. pra direita ali e Ah, tal, pra tá. não tirar a velocidade do E time. o Arrasca. O Arrasca, não, é o meio-campo gringo, né? Que muita gente teme no Flamengo que não vai estar na Copa América. Durante a Copa América vai Então, desfalcar. 4 a 0 na Então, tua com esse opinião. meio-campo pra cima dos Milionários do Alberto Gameiro, dá pra mostrar o Gameiro aqui? Ah, ele é Olha um- o duelo de opostos. O Tite com a sua roupa social, né, ali Pô, e mas tal. o outro Gameiro também tá de agasalho esportivo, Ele tá né? com o quê? Agasalho. Sem Ele tá de camisa, agasalho nem esportivo. Olha o detalhe do colar dele. Olha o pescoço do Gameiro. Dá pra dar um detalhe no pescoço? Mas o que você quer quarto dizer evento com esportivo. isso, cara? Cara, olha o relógio dele. Dá pra dar os Tem um monte acessórios? de... Tudo Dá bem, pra mas mostrar o que os tem a ver acessórios? os acessórios? Não, o Gameiro é uma figuraça, né? Então, assim, é um cara mais despojado, né? Mais assim, né? Raiz, Então tá, tal. 4x0. 4x0 fora os ameaços, um baile rubro-negro no Maracanã, como diria a Então, música. vou liberar o Pedro Torre. Pedro, bom trabalho para você, para toda a nossa equipe. Seguimos por aqui para falar de Flamengo e Milionários. Então, com isso, né, Pedro, fica evidente que amanhã Tite vai calar Rodrigo Bueno. Obrigado, meu amigo. Vai calar então? Ele vai jogar feio, é isso? Vai perder? Não, pai, que você falou que vai dar espetáculo. Frios na espinha dos rubro-negros aqui, mas seguiremos aqui. Amanhã tem transmissão exclusiva, 21 horas, todos ligados na ESPN. Um abraço aí, amigos. Valeu, Bom Pedro. funk pra vocês. Valeu, irmão. um abração. Valeu, Xará. Valeu, Vogan, meu irmão. você vai voltar naquele Valeu o assunto. quê? Meu irmão, é como a gente fala. Ô, Pedro, sem gíria. brincadeira, isso aí chega. Eu não sou carioca, aliás, admiro muito o Rio de Janeiro, que é um lugar que eu moraria facilmente, mas com 2 cariocas aqui, chega 3, né? Outra coisa, seu Coroca, mandar um abraço aqui. Alain de Nova Iguaçu, que é meu parça. É parça. Lá Ah, da eu Baixada. não Eu não fico só no Rio de Janeiro, não. Chega lá na A Baixada e fala que é teu parça. É o meu parça, Alain lá de Nova Iguaçu. A gente Teu vai... parça. Meu parça. Chega lá e fala que é entendeu? teu parça. Fala. É. Sabe muito. Tá, você. calma. aí, é. Isso aí. Vamos falar, já que você me deu o gancho do meio de campo. Dona, o meio de campo do Flamengo, Pulgar, De La Cruz e Arrasca. Mas tem o Gerson. Como é que encaixa o meio de campo desse? E aí, joga O quem? Gerson pela direita ali, onde estava jogando bem jogou muito bem o Gerson Tá. contra o Corinthians e contra o Bolívar, mas pela direita. Acho até que naquela ocasião o Tite conseguiu resolver um pouco aquele lado direito ali. Né, com o Pulgar como primeiro homem ali, o De La Cruz, acho que na melhor versão dele é o segundo homem mesmo. Vem de frente, né, consegue organizar, chega ali também como um elemento surpresa e vê como é que vai ser o Arrascaeta. O Arrascaeta que está numa temporada abaixo, né? Fisicamente e tecnicamente. Um jogador que está um pouco abaixo. Olha aqui, tá falhando a voz. É Ah, é, É um temor. irmão. Cara, É energia. É energia aí. aqui a responsabilidade é outra, amigão. É o olhão, ó. Eu tava Aqui não falha a voz. Esse programa não é para os fracos. Aguinha, Tem toma cara que aguinha. vem aqui e afina lá, Dona, pipoca e outra lá. coisa, Não tá aguentando a pressão lá. Não conta pros caras aqui, mas às vezes. Cara, não deixa o Donan falar, sequência Zé. do casamento. Deixa eu te entendeu? falar. Tu exagerou sábado, hein? Sábado eu E fiquei só sabendo. falou aí. Aliás, Ficou dançando. Aliás, o seu sábado começa. A informação que eu recebi de um fã de esportes aqui é que você estava no avião indo também recepcionar Quem? o noivo que estava chegando Ah, pro buffet. Calma! tá bom. O noivo chegou pro buffet. Não é que negócio de jogador. Chorou que não encontrou no Mas vamos lá. aeroporto, que queria ter Vai. visto no Você aeroporto. sabe quem tava no mesmo voo que eu? Chorou? Eu sei. Quem? Não, trabalha aqui, trabalha Galindo. no programa. Galindo. É. Só sua folga pra esposa. caramba, hein? Mas 7 da manhã, já tava indo lá É pro a Rio de Janeiro. famosa composição. Vamos voltar, vai. Falhou, mas Não, a vamos questão do Arrascaeta, né? lá. Tecnicamente ele tá abaixo, fisicamente também é um jogador que tá tendo dificuldade, né? A gente não pode falar que tem uma sombra. Que é o tamanho do Arrascaeta, ele é um craque, é um dos melhores jogadores do país. Mas você tem a possibilidade do Lohan. Um garoto que já foi utilizado, né? Foi muito bem no jogo contra o Corinthians.
Pode ser uma outra alternativa. Agora, se a gente for pensar tecnicamente em potencial, acho que o Tite vai ter a chance de colocar o time ideal do meio para frente, né? O torcedor do Flamengo encara hoje, né, esse Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, o Gerson pela direita, Cebolinha e Pedro como o time ideal. Vamos ver se ele consegue resgatar o nível que a gente acompanhou contra Corinthians e Bolívar. O jogo contra o Amazonas foi um jogo ruim, displicente, lento, pouco criativo. Né? Eu espero mais em uma noite de Libertadores que é muito importante para esse Flamengo contra o Milionários. Aliás, você mande seu vídeo pra gente, né? Participe, porque você vai ser o Tite da vez, vai encaixar o... Ô Zé, eles falam, pô Zé, o Amaral jogou na mesma posição que você jogou também de volante. Sim. Quando esses caras aqui falam de meio de campo, parece que é videogame, bota lá 2 para armar. Mas quem falam que com marca? conhecimento. Não, eu sei, mas tô dizendo assim, o marcador, ele fica desesperado quando ele tá vendo, vem Gerson. O Pulgar fica olhando e fala, mas quem vai me ajudar na marcação, na composição? Então, você está falando de ataque ou de defesa? É, de Define, defesa, o que você quer isso, de que eu defesa. fale? Sobre defesa? Isso, meio Por exemplo, de campo se eu fosse defensivo. jogar contra o Flamengo. Isso. Não, se jogasse nesse meio de campo. Nesse meio campo? Com esses caras na frente. Normalmente é o Pulgar que faz a primeira marcação ali, né? O primeiro volante, o De La Cruz sai um pouquinho mais e o Gerson vem um pouco por dentro, talvez. Não, é tranquilo. Tranquilo, dá porque pra você... jogar, né? Não, dá para jogar, porque o importante é você saber se posicionar. Se posicionando bem, você consegue jogar, você consegue fazendo uma boa leitura, por exemplo, onde o Arrascaeta está, o De La Cruz, qual é a movimentação. Então você já se posiciona antecipadamente, porque se a bola for perdida, você consegue recuperar e jogar ao mesmo tempo. Mas eu não vejo... Eu vejo a possibilidade de você montar um meio-campo muito forte. Mesmo, por exemplo, eu concordo com o Donan, né? O Arrascaeta não está jogando aquilo que se esperava dele, né? Por aquilo que nós já vimos ele jogar. Sim. Existe uma possibilidade do Tite aproveitar um pouco mais o Arrascaeta sem aquela função de voltar para marcar, porque o Arrascaeta está voltando para marcar, participando um pouquinho mais e tal. Mas, por exemplo, se você tem o Gerson, você pode falar para o Arrascaeta, libera um pouquinho mais. Gerson, quando perde a bola, você fecha um pouquinho mais por dentro, ajuda um pouco mais na marcação e deixa o Arrascaeta indo um pouquinho mais para o lado, ou se não pega o primeiro volante e tal. Você tem como armar essa equipe de uma certa forma para dar esse equilíbrio e um pouco mais de tranquilidade para o Arrascaeta jogar um pouco mais, né? É tudo uma questão do treinador encontrar o famoso, né, Bobô? Equilíbrio, né? Que ele encontrou quando o Gerson saiu da equipe e ele colocou o Pulgar de novo. O Pulgar não, ele colocou o De La Cruz por dentro e aí conseguiu ajustar bem essa equipe do Flamengo. Mas eu vejo uma possibilidade muito grande do Flamengo jogar bem, porque, primeiro, o Flamengo tem que dar uma resposta em relação à Libertadores, né? É um jogo chave, é uma final. Teremos o Maracanã provavelmente lotado, aí isso é uma coisa que ajuda muito e potencializa ainda mais essa equipe do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo, todas as vezes que precisou dar uma resposta, quando foi questionado, quando foi pressionado, quando o Tite foi muito criticado, o Flamengo conseguiu dar uma resposta positiva nos últimos jogos, tirando o Amazonas, que eu acho que aí foi mais uma questão de... Sabe aquela coisa? Né? A gente tem que jogar contra o Amazonas, vamos lá, sabe? Vamos lá. Gramado foi a desculpa lá, Zé. Não, vamos lá. Tá. O jogo agora é Maracanã. Agora não, agora... Me permita discordar? Claro, mas você quer um debate. Que a gente está entrando num embalo aí de meio campo ideal, quadrado não sei o quê. O meio campo ideal do Flamengo hoje não é com o Pulgar. Você acha que não? Quem vai marcar? Ele caiu de Não, posição, gente, mas calma, acho que ainda eu tô falando assim, o Pulgar não vinha bem, não vinha bem quando se lesionou, não vinha bem quando se lesionou, não vinha bem quando se lesionou. Esse meio campo junto não tem uma grande atuação para chamar de sua esse ano, o De La Cruz chegou esse ano, então pensar por esse ano. E o time do Flamengo, ele encaixa sem o Pulgar. O ideal para mim, pelo que eu vi até agora de encaixe, é Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Então, assim, a gente está projetando que pode ser pelo que o Pulgar fez lá atrás, num outro desenho de time. Não, esse meio campo, o jogo do Fluminense, pra mim muito celebrado no Carioca, não era... Muito celebrado para mim. Assim, né? Não, para mim é. Para mim, não, o que eu tô falando Você acha que tem muita diferença? Para mim, a gente passou o ano até aqui falando que o Flamengo não tinha decolado. O Flamengo tem suas 2 melhores exibições. Não. O Flamengo não decolou todo mundo. A gente falava como um todo que o estadual era estadual. As 2 partidas que o Flamengo... O Tite estava ameaçado até a véspera do jogo contra o Corinthians, que não tinha achado o Flamengo. O Tite muda o desenho do time.
Ele muda o desenho e bota o Alan na base, a Arrascaeta do lado, o Arrascaeta De La Cruz do lado. Porque ele tem medo de tirar o Gerson. Não, mas vamos lá. Você acha, Zé? Não, eu acho que O Gerson estava confundido, o time melhorou, estava bem. Fora, o time estava bem. O Gerson caindo pela direita, jogou muita bola contra o Corinthians e mais ainda contra o Bolívar. E não é nem como ponta. É uma função muito interessante que ele é quase que um quarto meio de campo. Ele começa na direita, cai para a esquerda, segundo tempo contra o Bolívar, ele vai construir lance de gol lá na ponta esquerda. Ele tá solto. Ninguém tá preso. Então o que eu tô falando é, não, porque o Pulgar pode estar à disposição amanhã e é o meio-campo ideal do Flamengo. Por que aí, Alan? Mas o Pedro... O desenho... O Pulgar é o titular. Na cabeça do Tite... Não acho. O desenho que assim, funcionou para mim foi... falou que o meio-campo é ideal aqui? Não, o Bubu Eu acho que é. Não, pra mim é. O Flamengo vira e passa a funcionar com o Alan, De La Cruz, Arrascaeta um pouco mais à frente. Gerson numa ponta, saindo, vindo por dentro. Cebolinha e Pedro. O único ponto é o meio campo ideal do Flamengo esse ano não é Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. O Pulgar estava fora. Não. Mas então, o Pulgar antes de estar fora ele estava mal, gente. Sim. Isso é uma realidade. O Arrascaeta não tá bem. Ele deixa de compor o meio campo ideal do Flamengo? Não, mas o que eu tô falando é o Pulgar, não é o Arrascaeta. Depois eu falo do Arrascaeta. O que eu tô falando é, não tem pra mim não, porque o desenho ideal do Flamengo esse ano foi que o Pulgar tava mal. Porque nesse desenho o Alan cai. O Pulgar tava apanhando pra caramba porque entregou um gol. Todo mundo bem. Todo mundo com a certa... Projetando potencial é outra coisa. Eu quero o Bruno Henrique fazer na frente lá. Ano passado fez uma temporada... Mas o melhor... Era o cara que salvou. Ano passado era outro desenho do De La Cruz. Mas o melhor... Meu ponto é esse. Mas o melhor Flamengo... próprio Tite, aliás. Sim, mas o melhor Flamengo que nós assistimos esse ano, qual foi? Cada um tem uma... Na minha visão foi o que a gente viu contra o Bolívar e contra o Corinthians. Alan De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Isso eu concordo. Então se você falar pra mim que esse é o ideal pra esse ano, eu já acho pela dificuldade do jogo contra o Fluminense. Uma baita atuação. Não dá pra comparar, por exemplo, a atuação do Corinthians contra o Corinthians. O Corinthians estava com 5 jogadores atrás, não tinha substituição. 5-3, 5-2, aí o treinador coloca o único jogador que era capaz de fazer a ligação no meio campo do ataque como centroavante para correr atrás dos zagueiros. Mas peraí, Zé. Era o Garro. Não, só um minutinho, só para terminar. Só para terminar. O que acontece? Aí você tem que fazer um casamento entre as características de jogo. O espaço que o Gerson jogou, e eu não estou tirando o mérito dele, hein? Estou falando que o que ele encontrou, se você dá espaço para o Gerson jogar, pô, ele vai deitar e rolar. Foi o que aconteceu. Contra o Bolívar, fez uma grande partida, mas pelas dificuldades dos jogos, pela grandeza do adversário, pela rivalidade, pela característica, mata-mata. A importância para mim, por exemplo, contra o Fluminense, é um jogo muito mais difícil do que contra o Bolívar. Eu acho, por exemplo, a característica que tem o Pulgar, o Alan não tem. Que é de chegar na área finalizando, que é de construir umas jogadas com mais qualidade. E tem uma qualidade. O Alan é mais marcação. Passe para frente. Passe para frente. O Alan toca muito para trás. E eu gosto do Alan. Pedro, uma pergunta. Eu gosto todo mundo bem, mas todo mundo bem. Questão de gosto, a gente vai ter essa discussão do Flamengo. Porque o jogo do Flamengo, ele é um cenário diferente do que o jogo do Gerson. O que eu ia só questionar, por exemplo... Desculpa, o de pressão lá em cima. O que eu ia só colocar é o Luiz Araújo esse jogo. Só colocar a pimentinha Joga aqui, a pimenta. é o seguinte. O Arrascaeta influencia muito no rendimento dos times. Influencia muito no rendimento dos times. Se o Arrascaeta não está bem, não estiver bem, a bola não chega. Você lembra? A bola tem... Mesmo, por exemplo, o Gerson, se você observar com o Arrascaeta mal, o Gerson não consegue fazer essa movimentação que a gente está falando de vir por dentro para jogar. Porque o Arrascaeta vai ocupar um espaço que o Gerson não vai poder jogar. O que eu acho é o seguinte, Zé, o desenho contra... São duas coisas. O desenho do jogo contra o Fluminense é um time que tem o Luiz Araújo aberto, o Arrascaeta está mais à frente, e eu acho que aquele time funciona muito contra o Fluminense, que ele pega meio que um Fluminense, não é desprevenido, mas ele sufoca o Fluminense de uma maneira talvez que o Diniz não esperasse. Ele sufoca com o Luiz Araújo, que faz esse papel. O Arrascaeta naquele momento, ele não é pela participação do Pulgar do jogo, a bola nem chega no setor. E contra o Bolívar, que é a outra coisa, que é ter a bola no pé, aí é um Gerson pela direita, o Flamengo jogando com a bola no pé, não só o Flamengo pressionando, empurrando o atleta, porque quem tenta fazer isso no início é o Bolívar. E aí, quando tem a bola no pé, o Gerson cai de fora para dentro. E aí, tudo bem, é uma questão de gosto de ter o Gerson por ali para ter a bola. Porque o cara vai montar o Flamengo ideal dele. Claro. Só que o que, para mim, a boa atuação do Flamengo contra o Fluminense, quem acha que é essa, quem acha que é contra o... não passa pela presença do Pulgar no meio de campo. É isso que eu falo. O Pulgar, para mim, tem uma temporada muito abaixo no comparativo com o do ano passado. Pode ter a ver com a lesão. Ele está voltando. Não é que ele já tá no pico dele ali para tem que entrar, porque amanhã... O que eu estou falando é
o Flamengo, pra mim, que joga mais bola no ano, não passa pelo Pulgar. Então não tem por que eu virar pra mim e falar... Mas é porque é é o seguinte, Pedro, a grande expectativa pro jogamento tem do Pulgar tem de o volta. Flamengo ideal, que o torcedor novidade. define. Não é novidade, o Pulgar tá à disposição. É, Ele tá mas voltando a não, lesão. mas Isso é que tá chegando o Gabigol. É o Pulgar que não jogou bem esse ano. Tem Mas jogador aí- que volta e você não sabe o reforço. Não, Pra mim, ele bem... O Pulgar tá mal esse ano, porque eu vou falar que no primeiro jogo de volta de lesão ele reforça. Mas aí, por O time que exemplo, funcionou foi com o Alan ali. mas aí, Eu acho que é um mas- recorte pequeno o time que funcionou ainda. Com Não, o mas Alan, dois é jogos. o que tem pra falar, ué. 2 jogos. É o time que abre o Gerson, é o time que abre o Gerson e bota o Alan com o De La O Alan Cruz com a pra frente. sequência Pra cresceu de mim- produção. Pra mim, eu acho que tem um jogo apenas, que é contra o Bolívar. Contra o Corinthians, eu nem... Assim, o Flamengo Nem jogou considero. bem e tal, mas eu não acho que a dificuldade que enfrentou contra o Corinthians é a mesma dificuldade que enfrentou contra o Fluminense. Não acho. Você falou assim, né? Você falou agora, Pedro, mas se o Pulgar não foi importante. Eu acho que foi importante, porque se o Pulgar não encosta para fazer a marcação pressão... Não acho que Só um o minutinho, Pulgar é o porque cara mais assim, importante no jogo você do tem Fluminense. começo, meio e fim de jogo, né? Se o atacante chega lá, pressiona, se o meia chega lá, pressiona, e o volante fica parado lá na zaga, como é que funciona? Você tem que funcionar num todo. Nós estamos falando de equipes do Flamengo que funcionaram dentro daquilo que era esperado. porque O pra mim, Bolívar funcionou outros caras perfeitamente. Os caras pressionaram, espaços curtos, tal, beleza. Quando o Flamengo teve essa oscilação foi quando ele tentou colocar o Gerson, tirou o Luiz Araújo, não encontrou dificuldades. O Gerson também estava voltando, teve dificuldades para jogar, para encontrar os espaços. Agora, o que eu vejo por exemplo, eu vejo o Pulgar, que eu acho que tem um poder maior de passe, um passe melhor, e ele tem uma visão que o Alan, eu acho que o Alan não tem, que é o que o Donan já falou. O Alan é um cara que vai roubar a bola e toca do lado. O cara vai roubar a bola e vai tocar. É o maquininha. É aquela que vai dar sustentação. O Pulgar é o cara que rouba essa bola, olha para frente e faz assistência. Eu acho que essa é a grande diferença que o Flamengo pode ter. Aí é que nem você está falando, é questão de gosto. Se o Donan gosta do Alan, você gosta do Alan, eu gosto do Pulgar, ou o Bubu gosta do Eu Pulgar. gosto do Zé Elias para comentar sobre volância. O Alan, não. Mas ele A gente está tendo uma discussão de volante aqui, o Zé conhece a posição muito bem. Eu gosto do Pulgar do ano passado, só que esse Pulgar do ano passado não chegou ainda. Tem uma É porque, na parte física verdade, também. Dona, o que a gente fala é o Flamengo ideal. Por exemplo, fosse um videogame. Imagina você, Bubu, fosse um videogame. Todo mundo com a seta pra cima, que é aquela... Fica lá, tô bem, 100%. Pra botar Pulgar e... Então, todo mundo bem, é o Flamengo ideal. Mas, gente, o Aí Pulgar que é não tá com a grande seta lance. pra cima desde o ano passado. Mas a seta pra espera- cima dele pode Eu tenho que, voltar. eu tenho que trabalhar com a realidade. Eu tenho que trabalhar com a realidade. Então hoje você não colocaria o Arrascaeta Você não também? colocaria? Não, o Arrascaeta tá jogando, o Pulgar nem jogando tá. O meu ponto é, a gente tá trabalhando com um cenário como se o Pulgar Eu estivesse entendo, eu voando, entendo a tá no auge, colocação. então ele tem que estar no Não, time gente, ideal. Pra mim, não, ele tá voltando. Você acha que o Tite tá tem que barrar? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Sobre debate aí. Qual seria o meio de campo ideal com o Alan ou com o Pulgar, né? Que voltando agora de lesão. Esse debate foi bastante interessante ali, né? Entre Pedro Ivo e Zé Elias. Eu concordo com o Pedro Ivo em um ponto. É que o Pulgar, ele não vem jogando bem já tem tempo. Antes da sua lesão, ele não vem jogando bem. Vamos dizer assim, principalmente a temporada toda até aqui, nesses 4 meses de futebol, ele não vem jogando bem sim, vem muito abaixo em comparação ao ano passado. Porém, nesse último recorte aí do Flamengo, jogando bem, o Alan, ele jogou muito bem. Então o time apresentou o melhor futebol, possivelmente do ano, com o Alan entre os titulares. Sabemos que o Alan e o Pulgar são jogadores totalmente diferentes, né? O Alan é aquele jogador que é raçudo, corre atrás para marcar a bola, jogador mais de marcação, e quando pega a bola, dá os passos laterais. De vez em quando, que ele dá um passe vertical, sentido o gol, né? Aquele passe rasgando a defesa, de vez em quando. E raramente ele também finaliza pro gol, raramente. Já o Pulgar é um jogador totalmente diferente, né? É um jogador com estatura mais alta, um jogador que chega mais à frente, é um jogador que dá aqueles passes verticais, quebrando a zaga do Flamengo, chega mais à área, finaliza pro gol, pisa mais dentro da área, né? E chega até marcando alguns golzinhos de ver. Raramente marca alguns golzinhos, né? Então aquilo, se for para a gente falar no cenário ideal, o cenário ideal é o Pulgar. Beleza, o cenário ideal para mim é o Pulgar. Nesse debate, o Pulgar é o titular. Só que a gente tem que também levar em consideração é que o Pulgar, sendo esse jogador para a função ali onde o Alan tá jogando, né, e o Pulgar também joga, o Pulgar seria o jogador ideal. Porém, o Pulgar ele vem voltando de lesão.
Então, a gente chegar agora e falar que o Pulgar é um reforço, podemos sim considerar um reforço. Só que é um reforço que eu não sei se eu colocaria ele de titular. Porque voltando de lesão, não tem ritmo de jogo, entendeu? Então tem alguns fatores aí que a gente pode considerar. Principalmente sem ritmo de jogo e voltando agora, após um mês parado, se não me engano, acho que mais de um mês parado, voltando no jogo mais importante. O Ala, ele vem desempenhando bom futebol e a gente vem elogiando o Ala nas suas partidas pelo Flamengo. E é melhor dar uma sequência pro Ala. Entendeu? Na minha visão é essa. É aquilo, você botar um jogador, que é o Pulgar, que é um jogador considerado titular, num jogo importante, que já tá mais de um mês e meio parado. Podemos colocar o jogador na fogueira. Aí depois, ele erra um tempo de bola, ou erra alguma jogada, vamos falar, pô, tá sem ritmo de jogo. O Gabigol foi a mesma coisa. O Gabigol é um jogador importante no Flamengo? É um jogador importante. Ele, nos seus melhores momentos, é titular do lado do Flamengo? É. Mas o Gabigol, ele não vem jogando porque ele não vem jogando bem. Entendeu? Ficou um mês parado aí, um mês e meio parado por causa da suspensão. Conseguiu o efeito suspensivo. E quando entrou, a gente viu nitidamente a falta do ritmo de jogo, né? Vamos dizer assim. A falta do ritmo de jogo. E para mim, o Pulgar não seria diferente. A gente pode ver muito dentro de campo o Pulgar faltando aquele ritmo de jogo, né? Um jogador muito tempo parado, sem jogar, treinando ele de vez em quando. Então é aquilo, acho que nesse debate, acho que o Pedro Ivo, ele quis falar isso, né? Falar que o Pulgar é um jogador importante, sim, para o Flamengo, só que o time que apresentou o melhor futebol nesse ano foi com o Ala, e o Pulgar ele não vem jogando bem, mesmo antes da sua lesão. E colocar um jogador agora, que o Ala vem jogando bem, e um jogador que pode entrar e alegar tranquilamente ritmo de jogo, eu acho que é arriscar muito, né? Deixa o Ala vem jogando bem, vem mantendo uma sequência muito boa. Acho que o Ala, para mim, é o melhor momento do Ala, para mim, no Flamengo, nesse exato momento, né? Mas, palpite para o jogo, deixe teu palpite nos comentários. Para mim, o Flamengo vence por 3-0 e liquida a classificação aí. Não sabemos se é primeiro ou segundo, né? Vamos torcer para um tropeço do Bolívar, né? E se eu não me engano, o Palestino também pode se classificar, né? Mas tem que tirar um saldo de gol gigantesco, né? Tem que tirar um saldo de gol gigantesco do Bolívar, né? Porque o saldo de gol do Bolívar acho que é 3 e do Palestino é menos 2. Eu acho que a diferença é de 5 de saldo de gol. Então, para o Palestino pensar em se classificar, tem que ganhar do Bolívar na altitude, né? Mas é isso aí, tamo junto, nação.